Então, dando sequência aos acontecimentos, através da interação desta noite com Leon, Isa finalmente chegou a uma conclusão clara: Roz gosta de Leon. Ao ouvir essa frase, Leon ficou um tanto chocado. Seus olhos se arregalaram ligeiramente e suas bochechas rapidamente ficaram vermelhas. Ele não conseguia parar de pensar na cena no passado, quando Roz mostrou seu lado tímido na frente dele. Ele olhou fixamente, sem expressão, adiante, pensando silenciosamente em seu coração. Rosvita. Ela gosta muito de mim. No entanto, essa ideia foi prontamente descartada por Leon. Só de pensar nisso já parece impossível. Aquela mãe dragão nunca poderia gostar de mim. Ele balançou a cabeça freneticamente, tentando afastar da mente a ideia que acabará de ter lembrou-se de algumas coisas do passado novamente. Roz frequentemente discutia com ele na frente dele e até mesmo estendia a mão para agarrar suas roupas, querendo brigar com ele. Ela olhou com olhos ferozes e, ocasionalmente, proferia algumas palavras zombeteiras. Isso fazia sentir-se muito infeliz. Leon virou a cabeça e olhou para Isa com uma expressão cética. Baseado na maneira como ele normalmente se dava com Roz e no que Roz tinha feito com ele sentiu que a conclusão dela era um tanto quanto duvidosa. Ele acreditava que ela apenas sabia que Roz era boa para ela, mas não sabia que o outro lado dela era muito cruel. Ele avaliou silenciosamente em seu coração. Você não conhece nada da sua irmã. Vendo Leon parado ali, parecendo em conflito com as palavras dela, Isa percebeu que a cena era muito interessante. O que foi? Tá com pena agora? Leon também sabe que Isa atualmente não tem ideia de que ele e Roz estão apenas fingindo ser marido e mulher. Ela também não sabia a verdade sobre o casamento forçado com Roz e o ódio que existia entre eles. A fim de impedir que Isa suspeitasse de seu relacionamento com Roz, ele só podia optar por continuar encontrando desculpas para enganá-la. Pensando na situação atual, ele fechou os olhos e suspirou. Mas na frente da sua irmã, a gente tem que fingir que se dá bem. Leon levantou a mão e tocou seu pescoço, fingindo que Isa tinha visto através de seus pensamentos. Ele deu a ela um sorriso tímido e disse: Irmã, você tem razão, o que temos é amor verdadeiro. Isa caminhou até ele segurando um copo na mão esquerda e dando alguns tapinhas no ombro de Leon com a mão direita. Ela expressou satisfação com a resposta. Pelo jeito que vocês se tratam, eu já sabia. Leon sorriu para ela, sentindo-se um pouco envergonhado. Afinal, ainda era um pouco difícil para ele mentir para Isa. Então, com uma expressão séria, Isa continuou falando com Leon. Xiao Lu é péssima em demonstrar sentimentos, exceto comigo. Você é o primeiro dragão que ela trata desse jeito. Ela se lembrou da cena que viu na sala de estar esta noite. Leon e Roz estavam discutindo juntos como sempre. Leon abordou Roz com uma expressão infeliz e estava insatisfeito com o que ela havia dito. Roz não queria ser superada. Ela encarou Leon, cruzou os braços sobre o peito e lhe lançou um comentário sarcástico sobre o que ele disse. Ver Roz expressar suas emoções tão abertamente, o que me deixou um tanto surpresa, foi para os outros. Leon, você é um homem responsável. Nem preciso dizer o que deve fazer, não é? Isa ergueu a cabeça, encarando Leon com um olhar ameaçador enquanto um leve sorriso brincava em seus lábios. As chamas estavam queimando intensamente atrás dela. Se ela algum dia descobrisse que Leon tinha feito algo que Roz fosse obrigada a pagar, ela se certificaria de que ele pagasse. Leon ficou nervoso ao observar a figura de Isa crescer lentamente à sua frente. Ele podia sentir o calor da fúria dela irradiando em sua direção. Ele fechou os olhos, pensando um pouco assustado. Se eu disser que não sei, ela com certeza me mata aqui mesmo. Leon ajustou apressadamente suas emoções e formulou as frases apropriadas em sua mente. Ele olhou para Isa com um olhar determinado e disse: Irmã, pode confiar em mim. Na primeira gravidez eu não pude estar ao lado dela, mas se tiver uma segunda vez, vou proteger minha esposa e as minhas filhas com a minha vida. Ele demonstrou uma expressão muito séria, com uma das mãos no peito, expressando seu pensamento em Isa. Ele fez uma promessa solene a ela. Parecia que ele realmente tinha tomado sua decisão. Vendo a determinação inabalável de Leon, Isa retirou lentamente a raiva e as ameaças anteriores. Sua testa franzida lentamente relaxou. Ela sentiu e ficou bastante satisfeita com o desempenho dele. Garoto, espero que faça isso de verdade. Nesse momento, Isa pousou o copo em sua mão e se virou. Ela colocou a mão no ombro de Leon e girou o corpo dele em uma direção. Ela o empurrou levemente, insinuando que ele deveria voltar para dentro do castelo.
Tá bom, chega de se gabar, volta logo, não deixa Xiao Lu ficar impaciente. Leon olhou para Isa atrás dele, surpreso, e ficou sem palavras por um instante. Antes que ele pudesse reagir, Isa o tirou apressadamente dali do telhado. Leon não teve escolha a não ser ouvir as palavras de Isa e sair do telhado. Percebendo que Leon havia voltado, Isa terminou o restante do vinho tinto em sua taça. Quando Leon estava prestes a caminhar até a entrada do terraço, ela de repente se lembrou de que havia mais uma coisa que não lhe havia contado e ergueu a taça e o chamou. A propósito. Ao ouvir a voz de Isa, Leon parou abruptamente. Virou a cabeça e olhou para ela com uma expressão confusa, perguntando: tem mais alguma coisa? Isa levantou a mão e cobriu a boca, revelando um sorriso travesso. Ela disse a Leon com um ar de mistério: esta noite não se segurem. O isolamento do quarto também é incrível. Ao ouvir as palavras de Isa, Leon congelou subitamente no lugar. As palavras, isolamento incrível, de repente lhe vieram à mente. Ele arregalou os olhos e se sentiu um pouco surpreso. Na verdade, Leon não precisava que Isa dissesse isso explicitamente para saber o que ela estava tentando lhe dizer. A disposição do quarto deles, roupas especiais no guarda-roupa, brinquedos de vários formatos e uma banheira cheia de água quente. Tudo isso indicava que Isa queria que eles aproveitassem o quarto deles esta noite. Ao pensar nesses pequenos detalhes observados na sala agora há pouco, Leon fechou os olhos timidamente. Seu rosto ficou vermelho de repente, como uma maçã. Sério, muito obrigado. Sua voz ecoou por todo o castelo. Naquele momento, ainda havia algumas salas do castelo do Dragão Vermelho com as luzes acesas. Elas iluminavam silenciosamente todo o castelo. A lua subiu lentamente até um lugar mais alto. O luar emitido iluminava lentamente os arredores. Ele também ouvia atentamente a interessante conversa entre Leon e Isa esta noite. Nesse momento, Leon já havia retornado do telhado para a porta do quarto. Ele abriu a porta silenciosamente e olhou para dentro, apenas para descobrir que as luzes já haviam sido apagadas. Ao ouvir que não havia nenhum som na sala, Leon entrou na ponta dos pés e fechou a porta. Embora o quarto estivesse relativamente escuro, ele ainda conseguia ver claramente. Ele espiou por trás da parede e olhou para dentro do quarto. Ele descobriu que Roz já havia terminado de tomar banho e estava deitada na cama para dormir. Leon não conseguia acreditar que Roz já estava deitada na cama tão cedo. Ele pensou consigo mesmo: Roz já está dormindo. Ele subiu silenciosamente na cama com uma expressão confusa, querendo confirmar se Roz realmente havia adormecido. Quando ele viu os olhos fechados de Roz, ele lentamente relaxou a guarda. Ao perceber que Roz não fazia mais nenhum movimento, Leon exibiu uma expressão de satisfação. Que bom, essa noite não vou sofrer por causa dela. Afinal, agora mesmo, Isa insistiu para que ele voltasse ao quarto para acompanhar Roz até que ela adormecesse. Todo o resto poderia ser irrelevante para ele. Roz deitou-se de costas na cama com a mão ainda para fora do cobertor. Sua expressão era calma e ela estava dormindo profundamente. Ela abriu ligeiramente a boca e até sons de respiração saíram dela. O cobertor também delineava levemente sua figura esbelta enquanto ela dormia. Leon raramente a via tão quieta na cama. No passado, ela o importunava e ficava acordada até meia-noite, dificultando seu sono. Ele a encarou. Com o rosto adormecido, pensou consigo mesmo em silêncio. Mesmo que sejamos inimigos, tenho que admitir que enquanto dorme ela realmente parece muito linda. De repente, Leon pareceu notar algo. Um leve toque de luz roxa pareceu emanar do peito de Roz. Embora a luz estivesse coberta pelo cobertor, ainda era muito perceptível. No entanto, Roz não pareceu sentir nada de incomum em seu peito. Leon olhou para a luz roxa com surpresa. Isso o fazia sentir-se muito inquieto. Por que o peito dela está brilhando? O selo do dragão ativou. Leon cobriu o rosto com as duas mãos e mostrou uma expressão de muito medo. Ele gritou interiormente enquanto sacudia o corpo para a esquerda e para a direita em grande pavor. Porque, enquanto a marca do dragão estivesse ativada, significava que Roz iria ter que agarrá-lo novamente e descarregar suas emoções nele com a mesma intensidade de antes. Ele podia imaginar que aquela noite seria mais uma noite sem dormir para ele. Nesse momento, Leon percebeu um detalhe. Não, o selo em mim não está reagindo. O que está acontecendo? Já que a marca do dragão de Roz estava ativada, sua marca de dragão também deveria estar ativada. No entanto, ele baixou a cabeça e olhou para o próprio peito,
apenas para descobrir que a marca do dragão não mostrava sinais de brilho. Ele puxou as roupas e olhou para dentro com cuidado, e, em seguida, acariciou repetidamente o próprio peito. Após concluir esta série de suas ações, ele pôde confirmar que a marca do dragão realmente não havia sido ativado. Leon achou isso muito estranho. Para evitar acordar Roz, ele delicadamente puxou o cobertor que a cobria, querendo confirmar se ela realmente tinha a marca do dragão no peito. Nesse momento, ele a viu segurando uma boneca de dragão com luz roxa em sua mão direita. Ela colocou a boneca entre seus seios gêmeos. Contanto que ela se cobrisse com o cobertor, o peito dela pareceria estar brilhando. De repente, Roz, que estava adormecida, abriu os olhos. Ela olhou para Leon com um sorriso e o cumprimentou. Olá! Leon virou a cabeça e encontrou que Roz estava acordada o tempo todo. Ele ficou atônito por um momento. Só agora percebeu que estava pregando uma peça. Ela estava fingindo estar dormindo desde que ele acabou de entrar no quarto, só para lhe dar uma surpresa. Leon ficou muito bravo com Roz por causa da surpresa. Ele não achou graça nenhuma. Ele levantou o cobertor dela com raiva e gritou alto. O que foi isso? Por que você escondeu a lâmpada debaixo da coberta? Me assustou. Depois de tomar banho, Roz trocou de roupa e vestiu uma camisola roxa bem fresquinha e respirável. Já que ela estava sendo descoberta por Leon, ela parou de fingir que estava dormindo. Ajoelhou-se na cama, apoiando a cama com uma das mãos e segurando a boneca brilhante com a outra para mostrar a Leon. Ela sacudiu a boneca e olhou para Leon com uma expressão presunçosa no rosto. Encontrei entre os brinquedos da cabide, achei engraçada e quis te fazer uma brincadeira. Ela ficou particularmente satisfeita com a reação dele agora. Vendo a forte reação de Leon, Roz estreitou ligeiramente os olhos e disse a Leon em tom de deboche. O que foi? Pela sua reação não ficou decepcionado, não é? Ao ouvir Roz dizer isso, o rosto de Leon ficou vermelho instantaneamente. Ele não tinha essa ideia sobre Roz agora mesmo. Ele fechou os olhos com força, cruzou as mãos em frente ao peito e virou a cabeça para o lado. Ele não queria que ela visse sua expressão naquele momento. Naquele instante, Leon gaguejou. Não é verdade. Vou dormir, não fala comigo. Para evitar que Roz continuasse a especular sobre seus pensamentos, Leon planejou encerrar o assunto diretamente. Ele se envolveu em um cobertor com raiva. Ele se enrolou bem num cobertor e deitou-se na cama de costas para ela. Ele fechou os olhos, fingiu estar dormindo e se recusou a continuar conversando com ela. Ao perceber que o comportamento de Leon se assemelhava a uma tentativa de fuga, Roz o considerou muito interessante. Ela estreitou ligeiramente os olhos e sentou-se atrás dele, em tom de deboche. Ha ha ha! Roz ainda não decidiu largar a boneca. Ela segurava a boneca em uma das mãos e se apoiava na cama com a outra, inclinando-se lentamente contra a cabeceira. Ela ficou muito feliz por ter conseguido pregar uma peça em Leon. Embora ele tivesse acabado de lhe dizer aquelas palavras com base em suas experiências passadas de várias noites, ela não acreditou que ele realmente conseguiria conter seu impulso interior. Ela sentou-se na almofada com um sorriso orgulhoso e disse-lhe: Não vai se arrepender. E depois me atacar no meio da madrugada. Ao mesmo tempo, Roz acidentalmente tocou com o braço na decoração que estava na cabeceira da cama, mas ela não se importou. Ela não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Por algum motivo desconhecido, uma aranha preta, pendurada por um fio fino, desceu repentinamente do teto. Roz abriu os olhos e virou a cabeça, ficando olhando para a própria aranha por um tempo. Ela não percebeu o que estava aparecendo ali na frente dela. Então, a aranha preta moveu suas pernas como se acenassem em saudação à rainha. Aproximou-se dela lentamente. Nesse instante, Roz percebeu que o que havia caído diante dela não era outra coisa senão uma aranha em movimento. Ela olhou fixamente para a aranha, e sua expressão imediatamente se transformou em medo. Uá! Roz soltou um grito ensurdecedor. Vale! Leon, que estava dormindo, ouviu a voz dela e imediatamente levantou-se coberto com o cobertor e sentou-se. Ele pensou que algo tivesse acontecido com Roz. Virou a cabeça e perguntou surpreso. O quê? O que houve? Roz estava tão assustada que jogou a boneca fora. Ela imediatamente se jogou nos braços de Leon e estendeu as mãos para abraçá-lo com força. Leon ajoelhou-se na cama, olhando para Roz. Ele não sabia o que tinha acontecido para deixá-la tão assustada. Roz estava encolhida nos braços de Leon e seu corpo estava firmemente pressionado contra ele. Ela agarrou firmemente as roupas de Leon. Leon podia sentir o corpo de Roz tremendo levemente de medo.
Ela ergueu a cabeça, franzindo as sobrancelhas, e ainda havia algumas lágrimas nos cantos dos olhos. Ela olhou com olhos suplicantes e gaguejou: "Tem uma aranha." Leon baixou a cabeça, viu Roz tremendo e percebeu por que ela estava tão assustada. Ele se lembrou de que no álbum de fotos da família que Isa lhe deram naquela noite, ele viu uma foto dela chorando por ter se assustado com aranhas quando era criança. Agora a cena era exatamente a mesma na foto. Ele pensou consigo mesmo: "Hoje, quando vimos o álbum, achei que vi uma foto da Roz chorando por causa de uma aranha quando era pequena. Será que é um trauma de infância?" Leon não conseguiu conter o riso. Ele jamais imaginaria que a espantosa rainha dragão prateada teria medo de uma aranha menor que ela. Hahaha, até a rainha dos dragões prateados tem medo de alguma coisa. Não tem jeito com você, vou pegar ela. Leon consolou Roz enquanto se movia lentamente em direção à aranha e a alcançava. Roz estava escondida atrás de Leon, observando a aranha à distância. Ela segurou firmemente as roupas dele e o incentivou a tirá-la dali. Rápido, depressa. Ela não queria que essa aranha aparecesse na frente dela de novo. Depois que Leon pegou a aranha, ele de repente sentiu que algo estava errado. Então, pegou o objeto e, ao observá-lo atentamente, percebeu que aquela aranha parecia um pouco diferente das aranhas comuns. Ele olhou para aquilo surpreso e disse: "Isso não é